Além do mandado de prisão contra o Braga Neto, a Polícia Federal também cumpriu busca e apreensão na casa de um assessor do general, não é isso? Exatamente. Flávio Peregrino, que é um militar da reserva também, ele tem um longo histórico de parceria com Walter Braga Neto. A Polícia Federal aponta a participação dele nessa tentativa de golpe de Estado e também nessa tentativa de burlar as investigações que estavam sendo feitas. O coronel da reserva, Flávio Peregrino, ele foi alvo também de busca e apreensão na manhã deste sábado aqui em Brasília, na casa dele. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, ele não teve a prisão decretada, mas houve sim a busca e apreensão dos pertences dele nesse desdobramento da investigação da tentativa de golpe em 2022. Eu destaco a vocês, por meio do portal da Transparência, que Flávio Peregrino ingressou no Exército em fevereiro de 1986. Depois de 34 anos, em agosto de 2020, ele passou para a reserva remunerada. E aí, ao longo dos últimos 4 anos, ele passou a integrar cargos do governo federal, como GSI, a Casa Civil e o Ministério da Defesa também. Mais recentemente, ele foi nomeado assessor de comunicação aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal, no gabinete do deputado Tiago Manzoni, do PL. Ele já havia sido mencionado em outros pontos dessa investigação, inclusive em um documento que foi encontrado pela Polícia Federal na sede do PL aqui em Brasília, que tratava do plano para impedir a posse do presidente Lula. Esse documento estava na mesa de Flávio Peregrino. E esse documento batizava o planejamento de Operação 142. 142 é o mesmo número de um artigo da Constituição Federal que faz menção à intervenção militar. Mas aí, no caso, esse documento fazia uma interpretação indevida desse artigo, o artigo 142 da Constituição Federal. E aí ele acaba voltando agora ao centro dessa operação, dessa apuração, porque a Polícia Federal encontrou um outro arquivo que indica uma possível tentativa dele, de Flávio Peregrino, de acessar aí os depoimentos de Mauro Cid. Então não se sabe se ele estava ali tentando ajudar Walter Braga Neto a burlar aí esses depoimentos de Mauro Cid, as versões que estavam sendo apresentadas. Apesar de todo esse histórico, ele não é citado na lista de indiciados da Polícia Federal da tentativa de golpe de Estado. Mas agora, com toda essa apreensão e operação da Polícia Federal, pode aparecer aí novas provas que incriminem Flávio Peregrino. Colombo. Valeu, Aline. Aline Beckett conversando com a gente ao vivo e direto de Brasília. Bom, o nosso comentarista deste fim de manhã, começo de tarde, é o Major Jaime. Tudo bem, Major? Seja bem-vindo. Ô Colombo, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Queria que o senhor falasse um pouquinho então sobre a prisão preventiva do general Braga Neto, acusado de tentar interferir na investigação sobre essa trama golpista lá da eleição de 2022, Major. É um fato grave, né, Colombo? A gente vive num país que tem democracia, né? Nós somos marcados por isso, né, já há muitos anos, e temos que preservá-la a todo custo. Nós sabemos que também da mesma forma, a gente vive num momento político também muito importante e também, de certa maneira, que está um pouco bagunçado, se a gente puder falar assim, né, no jargão mais popular. E nesse momento a gente vê decisões que são tomadas, né, pela alta corte e que influenciam diretamente não somente a questão criminal, mas uma questão política. Então eu trago todo esse acontecimento para um entendimento mais político. A gente está há 2 anos aqui de uma eleição presidencial, tem um cenário ainda incerto de quem pode se destacar nessa eleição de 2026, e todos esses fatores vão influenciar diretamente na eleição. Eu chamo a atenção que, né, o general Braga Neto, né, uma pessoa muito respeitada nos meios militares e também na sociedade, sendo preso, obviamente que a gente pode pensar que daqui a algum momento pode acontecer também de uma alta autoridade, um ex-presidente também ser preso por conta de fatos que estão sendo levantados. E aqui a gente não faz ponderação nenhuma, né, se esses fatos são apurados com alguma narrativa, com alguma discussão que não seja estritamente legal
e do ponto de vista criminal. Mas a gente faz, sim, a relevância do ponto de vista político, que isso tudo tem influenciado, com certeza, e já está influenciando a eleição de 2026.